Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como criar uma lista suspensa no Excel de 3 maneiras diferentes, uma mais simples, uma um pouquinho mais personalizável e uma ainda mais personalizável. E aí, entendendo todo o fundamento, você consegue diferenciar uma da outra e adaptar certinho cada uma delas de acordo com os seus dados, a dinâmica dos seus dados e como você quer aplicar esse recurso dentro da sua planilha, certo? Cada uma desses métodos vai estar descrito aí no vídeo. Na descrição do vídeo você consegue ver o ponto de início de cada um, caso você queira já ir direto para um método mais interessante. Mas eu vou te explicar os três aqui e também explicar os prós e os contras de cada um deles, depois fazendo realmente uma interação entre eles. Bom, basicamente, então, o que é uma lista suspensa? Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui que eu trouxe, tá? Um exemplo bem simples. A gente não vai utilizar esses dados aqui, eles servem apenas para ilustrar a nossa planilha. O que interessa aqui para a gente é que em cada venda que eu tenho aqui, nesse histórico, eu tenho que atribuir um vendedor a ela, né? Então, eu tenho uma venda, uma data e eu quero atribuir um vendedor. Só que eu não quero ficar digitando o nome do vendedor aqui, até porque às vezes eu posso correr o risco de digitar o nome errado. Então eu quero que o Excel mostre para mim uma listinha de vendedores, exatamente assim, ó. Se eu der um clique aqui, o Excel vai mostrar essa setinha aqui de seleção para mim, e a partir do momento que eu clicar nessa setinha, eu vou ter uma listinha aqui com todos os meus vendedores cadastrados. E aí, basta que eu escolha um aqui na minha lista, impedindo que eu fique digitando continuamente o nome deles. Além disso, no final do vídeo eu vou te explicar como criar essa caixinha aqui de aviso para explicar ao usuário o que ele deve fazer e também a como fazer com que o Excel não permita, né, um dado que não esteja na nossa lista e exiba, por exemplo, uma mensagem personalizada com um nome personalizado e também, né, uma descrição personalizada aqui. Eu vou te mostrar como fazer isso também. Bom, vamos lá então para o nosso primeiro exemplo aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Beleza, então eu vou colocar os meus vendedores aqui dentro, né? Então eu quero que a minha lista apareça aqui. Para que você adicione uma lista suspensa no Excel, é necessário, antes de tudo, que você selecione o intervalo, né, onde a sua lista suspensa vai aparecer. Pode ser uma única célula ou pode ser um intervalo. No nosso caso vai ser um intervalo todo, né, até a linha 25 aqui, né, que é onde eu vou colocar os nomes dos meus vendedores. Então eu tenho que selecionar todas essas células aqui. Com elas selecionadas, aqui dentro da guia Dados, no grupinho Ferramentas de Dados, você vai encontrar uma ferramenta chamada Validação de Dados. Pode ser que no seu Excel esse grupinho aqui esteja um pouquinho diferente, de acordo com a resolução da sua tela e versão do seu programa, mas você vai encontrar essa ferramenta aí. E dentro dela existe uma ferramenta específica também com o mesmo nome, chamada Validação de Dados. É ela que a gente vai utilizar. É aqui na abinha Configurações que nós vamos definir os nossos critérios de validação. E, por padrão, né, o Excel permite qualquer valor. No nosso caso, a gente não vai fazer isso. Existe uma série aqui de critérios aqui dentro. E, no nosso caso, a gente vai escolher essa opçãozinha aqui, Lista, que é justamente a nossa lista de dados. E por que ela se chama lista suspensa? Porque nós vamos deixar essa opçãozinha aqui marcada, tá? Menu suspenso na célula. Senão, ela faria validação também, de acordo com uma lista, mas não exibiria essa lista dentro de um menu suspenso, como a gente gostaria, né? E basicamente o que a gente tem que definir agora é a nossa fonte. E a nossa fonte é justamente onde estão os dados que vão servir de base para serem mostrados nessa lista. Nesse primeiro exemplo, a gente vai mexer com uma forma muito simples, uma forma muito básica de se inserir esses dados aqui. Manualmente, a gente vai digitar os nomes dos vendedores aqui dentro. Então vamos começar. Daniela, certo? E agora a gente vai colocar um ponto e vírgula para separar os valores, né? Tiago, que é o nosso segundo vendedor, ponto e vírgula, e Fernanda. Vamos supor que nós temos apenas esses três, todos separados com ponto e vírgula, sem espaço. Se você tivesse mais algum, bastaria inseri-los colocando um ponto e vírgula entre eles. E vamos dar um OK. Basicamente essa é a maneira mais simples. E agora nós temos aqui um menuzinho suspenso. Se você clicar, todos os nomes que nós definimos lá eles vão aparecer aqui nessa caixinha, tá? Então você pode escolher um dos nomes que estão lá. Qual que é o problema desse método, né? Qual que é o grande impasse desse método? Se você precisar trocar o nome de alguém ou inserir, nesse caso, né, o nome de alguém a gente não vai trocar, né? Mas se você precisasse inserir aqui mais um vendedor para a lista, então entrou um vendedor novo e agora você precisa que ele esteja na sua listinha para poder cadastrar uma venda para ele. Você teria que fazer isso manualmente também, lá nas regras de validação de dados.
Como assim? Vamos selecionar todo esse intervalo de novo. Mais para frente eu te dou uma dica sobre estender a validação de dados, tá? Mas vamos selecionar o intervalo todo de novo. E aqui dentro da guia dados, a gente vai selecionar novamente a nossa ferramenta validação de dados. E obviamente, como selecionamos o mesmo intervalo que havíamos selecionado antes para aplicar a nossa regra, o Excel já mostra para a gente as configurações que deixamos prontas lá. E estão aqui então os nossos 3 nomes. Se eu quiser, por exemplo, colocar agora o João, eu dou um ponto e vírgula e digito João. E aí eu vou dar um OK. Automaticamente o João vai ser inserido na minha listinha também. E assim por diante cada vez que eu precisar inserir um novo nome. Beleza, esse aqui é um dos métodos. Agora nós temos o segundo método aqui. Deixa eu só aumentar o zoom da planilha. O segundo método ele é um pouquinho melhor, tá? Porque nós vamos utilizar agora uma lista específica de vendedores para buscar os dados diretamente nela. Olha que legal, eu tenho uma planilha aqui chamada vendedores, certo? Deixa eu só aumentar um pouquinho para você ver melhor aí. Onde eu cadastro meus vendedores. Então eu tenho 3 vendedores cadastrados. Eu vou fazer com que o meu intervalo de busca do Excel seja justamente esse aqui, na minha validação de dados. Então vamos aqui para a nossa planilha, selecionar aqui todas as nossas células que vão receber essa listinha e dar um clique em validação de dados. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Selecionar o tipo lista e aqui na fonte, ao invés de nós digitarmos diretamente os vendedores, nós vamos fazer uma referência ao local onde esses vendedores estão dentro da nossa planilha, a lista, né, de vendedores. Toda vez que nós precisarmos fazer uma referência no Excel, a gente vai utilizar o sinal de igual. É claro que você pode fazer essa referência diretamente digitando ela ou utilizando esse botãozinho aqui, que é muito mais fácil, né? Aí clicando nesse botãozinho, o Excel permite que você selecione o intervalo desejado. E nosso intervalo desejado é justamente esse aqui, onde estão os nomes dos nossos vendedores. Não selecione o cabeçalho, tá? É claro que esse cabeçalho aqui é opcional, você não precisa de um cabeçalho, mas eu coloquei aqui só para deixar mais bonitinho, né? Selecione então as células que contêm os dados a serem jogados na lista, e aí você dá um clique nessa setinha novamente, só para a gente voltar a ver a nossa caixinha de validação de dados. Perceba que o Excel fez a referência aqui, ó, vendedores, que é o nome da minha planilha, né, ponto de exclamação, e agora o intervalo, de A2 até A4. Ele trava, né, ele tranca automaticamente todo esse intervalo, porque esse intervalo não pode ser deslocado, né, ele precisa sempre ser de A2 até A4 por padrão. É claro que no momento de você fazer uma validação com fórmulas, você pode mudar isso aqui, mas não é o nosso intuito no momento, né? Mais para frente talvez eu traga um vídeo sobre isso, com configurações um pouco mais avançadas. Vamos dar um OK aqui, e agora nós temos aqui dentro uma validação que também traz os 3 nomes, né, dos nossos vendedores, só que baseando-se nos nomes que a gente inseriu aqui nessa planilha, certo? Se você não quiser depois que essa planilha esteja visível, você pode dar um clique nela e clicar aqui em ocultar. Ela vai continuar funcionando, porque ela vai continuar existindo, ela só não vai ficar visível para não deixar a sua pasta de trabalho, né, o seu arquivo muito poluído. Você pode também fazer essa planilha de nomes na mesma planilha que você vai utilizar aqui para fazer o seu relatório, mas acho que não fica muito legal, né? Não fica visualmente muito bacana. Bom, beleza, qual que é o impasse também? Aqui a gente já tem algo um pouco mais automatizado, né? Mas qual que é o impasse nesse caso? O impasse é que se eu colocar o João aqui embaixo, certo? Ele não vai aparecer aqui nas minhas vendas também. Perceba que o João não aparece. Só que aqui é muito mais fácil consertar. Por quê? De 2 maneiras. A gente pode consertar isso de 2 maneiras. E a última é um pouco mais bacana, tá? Vamos selecionar aqui todo o nosso intervalo novamente, certo? Validação de dados aqui em cima. E a nossa lista está pronta. O que eu posso fazer? Eu posso clicar simplesmente aqui e estender mais um pedacinho da minha lista. Ou seja, ao invés de selecionar os 3, eu seleciono agora os 4. Vou dar um Enter aqui e um OK, certo? Agora o João vai aparecer aqui na minha listinha, então eu posso selecionar o João. Mas o que acontece se eu precisar adicionar outros dados aqui? Por exemplo, o Marcelo, a Larissa, enfim, vários nomes aqui. O Excel não vai reconhecer esses nomes aqui, eu vou precisar fazer a alteração do meu intervalo de busca, né, da minha lista de validação, diretamente na minha ferramenta de validação. Uma alternativa seria você selecionar um pedaço maior aqui de dados, com células em branco, inclusive. Só que isso vai dar um probleminha em versões mais antigas do Excel. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos selecionar esse intervalo novamente, dar um clique aqui em validação de dados, e aí depois aqui na minha fonte, eu vou selecionar todo esse pedaço aqui que vai até a célula 12.
por exemplo. Então eu posso incluir aqui 11 vendedores. Então eu tenho um limite aqui até a célula 12. Até a célula 12 eu tenho uma folga bacana aí para inserir mais vendedores no futuro. Beleza, e vamos confirmar aqui. O que vai acontecer aqui na minha versão do Excel, né, que é a mais atual, porque é de assinatura do Microsoft Office 365. Então eu tenho aqui um recurso mais atual do Excel que vai eliminar para mim as células em branco, tá? Então essas células em branco aqui embaixo, mesmo que eu tenha selecionado elas para fazer parte da minha lista, elas não vão aparecer aqui. Então isso ficou muito bacana, tá vendo? Daniela, Thiago, Fernanda, João. Eu venho aqui, por exemplo, e coloco então o Marcelo. Beleza? Lembra que a minha validação vai até a célula 12? Então o Marcelo compreende aqui, está compreendido nesse intervalo extra que eu adicionei de células em branco. E automaticamente agora o Marcelo aparece aqui também para que eu possa selecioná-lo. Isso acontece também nas versões antigas do Excel, né? Obviamente os nomes também vão aparecer, só que o Excel também vai colocar os dados em branco, né? As células em branco. Nessas modificações mais recentes do Excel, você consegue fazer você consegue ignorar as células em branco que fazem parte do seu intervalo. Certo? Então, dessa maneira, você conseguiria selecionar, por exemplo, aqui um intervalo gigantesco com 100, 200 células de folga aí, para que você nunca mais precise mexer na abrangência da sua validação de dados. Só que existe um outro recurso bem mais bacana, às vezes, né, para o seu caso, que é o que a gente vai utilizar aqui nesse terceiro exemplo. Nós vamos utilizar um nome definido, tá? O que é um nome definido? Um nome definido, basicamente, é um nome que nós vamos dar a um intervalo de dados, um nome personalizado a esse intervalo de células, para que a gente, toda vez que precisar fazer referência a esse intervalo de células, a gente use apenas o nome e não o intervalo em si. E aí sim você vai ver como é bacana esse método, caso você queira adicionar mais dados depois. Eu tenho aqui uma planilha, né, chamada vendedores, né, que a gente já utilizou, e eu vou nomear esse intervalo aqui que contém os meus 5 vendedores. Como é que eu faço isso? Selecionando esses nomes, selecionando os 5 vendedores, e aqui na caixa de nome aqui em cima, eu vou dar um clique e vou adicionar um nome aqui para esse intervalo. Então eu vou digitar, por exemplo, lista underline vendedores, ok? Pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar lista underline vendedores e vou dar um enter aqui. A partir desse momento, esse intervalo que compreende da célula A5 até A6 se chama lista underline vendedores. Ok, vamos voltar aqui nas nossas vendas número 3. Deixa eu já aproveitar e te explicar como que você faz a extensão da validação de dados, porque veja bem que senão você teria que ficar selecionando todo o intervalo novamente. Vamos aplicar a validação de dados só nessa célula aqui e eu te explico como você replica ela para as demais, tá? Então, dando um clique aqui, vamos colocar ali validação de dados novamente, lista. E dentro dessa lista nós vamos colocar como fonte aqui, ao invés da gente clicar aqui e definir uma fonte, a gente vai definir o nosso nome personalizado, definir não, né? A gente vai utilizar o nosso nome definido, que é o nome lista underline vendedores. Como a gente vai fazer uma referência a uma célula ou intervalo, ainda que esse nome seja um nome, ele se refere a um intervalo, né? Então, igual lista underline vendedores. Tem que ser exatamente igual, tá? Como você colocou lá. Então, ele vai buscar a minha lista nesse intervalo aqui que a gente chama de lista underline vendedores. Vamos dar um OK. Perceba então que agora eu tenho Daniela, Thiago, Fernando, João e Marcelo, certo? Vamos selecionar a Fernanda aqui, por exemplo. Quando você quiser estender a validação de dados, certo, para um intervalo maior, como a gente vai fazer aqui, porque as nossas outras células não têm essa validação de dados, a gente só tem na primeira. Com essa célula que contém a validação de dados selecionada, certo, você vai dar um clique aqui na guia página inicial, grupinho área de transferências em copiar. Ok? E aí você vai selecionar todo o resto aqui do intervalo em que você quiser colocar a validação de dados. E aí você vai dar um clique, você pode fazer isso diretamente aqui, né, com o botão direito, por exemplo. Você tem, por exemplo, aqui a opçãozinha de colar especial, certo? Esse colar especial que você encontra aqui também, tá? Aqui no grupinho área de transferência, onde a gente clicou em copiar. Mas se você der um clique com o botão direito aqui dentro do intervalo que você acabou de selecionar, você encontra o colar especial. E dentro do colar especial, você vai dar um clique nele, certo? E vai marcar essa opçãozinha aqui, ó, validação. Para o Excel copiar apenas a validação de dados e mais nada. E vamos dar um OK. Perceba que ele não vai copiar o nome. Vamos
apertar um ESC, né, para tirar a seleção, perceba que ele não copia o nome nem as formatações, mas copia a validação de dados, tá? Então aqui a gente tem Thiago, a gente tem aqui Thiago de novo e tudo mais, certo? Qual que é a grande vantagem de um nome definido? Um nome definido, a grande vantagem é que ele vai daqui até aqui, como você definiu, certo? De A2 até A6. Mas você pode fazer a alteração dele. Você pode editar esse nome definido para que ele abranja outras células mais aqui embaixo. Então vamos lá na guia Fórmulas, tá? Aqui na guiazinha Fórmulas, no grupinho Nomes Definidos. A gente tem aqui todas as ferramentas possíveis para mexer com nomes definidos, inclusive o nosso gerenciador de nomes, que é o que mais importa para a gente. Toda vez que a gente cria um nome, ele vai parar aqui no gerenciador de nomes. E aqui nós temos nosso nome, o valor, né, atual, que está escrito nesse intervalo, e a referência, né? Então ele se refere a que intervalo da minha pasta de trabalho, né, da minha planilha. Esse aqui especificamente, mas existe o botãozinho editar aqui, e é importante que você esteja com o nome que você quer editar selecionado, obviamente, para poder clicar aqui em editar. E aí com ele selecionado, você dá um clique em editar aqui, você pode mudar o nome dele inclusive, mas teria que mudar lá na validação também. E aqui a gente tem o intervalo de referência, A2 até A6. É claro que você pode mudar isso aqui manualmente, se você quiser tirar o 6 e colocar A20, tá? Para ele buscar até a célula 20, fica tranquilo. Ou então você pode clicar aqui na setinha e definir agora a nova abrangência. Vamos colocar até a célula 14, né? A nova abrangência. Opa, ele misturou tudo aqui. Vamos deletar aqui, que ele fez um sinal de mais aí, tá? Vamos clicar aqui novamente. Seleciona até a 14 aqui. Aí, bonitinho, certinho. E vamos apertar aqui nesse botãozinho para finalizar a nossa seleção e vamos dar um OK para confirmar, certo? Agora ele tem uma nova referência. Fechando aqui o gerenciador de nomes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer se eu selecionar aqui, né, eu tenho os nomes que eu já defini lá, inclusive o Marcelo é o último deles. Mas se depois do Marcelo eu adicionar mais alguém, por exemplo, a Larissa, automaticamente a Larissa já vai aparecer aqui, tá vendo? Ó, ela já aparece aqui, porque o meu intervalo ele é maior, ele vai até a 14. E aí uma das vantagens desse método é que se você estourar aqui a linha 14, né, por exemplo, a validação de dados, né, o meu intervalo, na verdade, ele vai até a 14. Mas aí se você precisar, por exemplo, adicionar 15, 16, 17, 18, bastaria vir aqui no gerenciador de nomes e estender a validação. Né, estender a validação para outras células ou mudar, por exemplo, a referência, né, para uma outra lista que você criar, uma lista nova, sem precisar ficar mexendo na validação de dados. Perceba que as alterações que eu fiz aqui, tá vendo que eu coloquei o novo nome aqui, a Larissa, eu não mexi na validação de dados, porque a minha validação de dados continua sendo, olha só, o meu nome definido, lista underline vendedores. O que eu fiz? Eu só mudei a abrangência da minha lista underline vendedores, do meu nome definido. Então, é uma das vantagens. Maravilha, então. Esses são 3 métodos aí que você pode utilizar para criar listas suspensas no Excel. Obviamente existem outros, existem mais avançados, existem listas de listas, por exemplo, listas um pouco mais especificadas, né, baseadas em fórmulas. É claro que tem muita coisa para aprender dentro disso, mas basicamente essas são as 3 formas mais comuns de se criar. Tem também a forma de criar lista através de tabelas, né, se você quiser, mas nem sempre vai funcionar com tabelas referenciadas, não funciona tão bem assim. Então você pode utilizar um desses 3 modelos e depois adaptar caso você queira inserir algo um pouco mais dinâmico, um pouco mais, como é que eu posso dizer, com um pouco mais de testes lógicos aí dentro. E agora eu deixo te mostrar também como a gente fazer aquelas mensagens, né, personalizadas como eu havia mostrado para você no início do vídeo, né? Deixa eu ver aqui no exemplo, né? Então você seleciona, aparece uma mensagenzinha personalizada e quando você erra, uma mensagenzinha de erro, tá? Deixa eu pegar aqui essa planilha aqui, vendas número 2. Vamos selecionar todo esse intervalo aqui novamente, certo? Vamos aqui em validação de dados e aqui nós temos já as nossas configurações. A gente vai mexer aqui nessa opçãozinha, mensagem de entrada, e nessa opçãozinha aqui, alerta de erro. As duas precisam estar marcadas, Edu? Não, você pode exibir uma ou outra, tanto faz, tá? Ou pode exibir as duas, tá? Então, para que elas sejam exibidas, essa caixinha aqui precisa estar marcada. A mensagem de entrada é aquela amarelinha, né, que você viu ali, que mostra para o usuário o que ele precisa fazer. Então, vamos colocar aqui, selecione um vendedor. Obviamente, ela não é uma mensagem de repreensão, porque ela não vai acontecer através de um erro, ela simplesmente serve de aviso, tá? Então, selecione um vendedor, a gente pode colocar aqui, escolha um vendedor da lista, certo? Na alerta de erro, a gente pode escolher 3 estilos: parar, aviso
ou informações. Muda o íconezinho aqui também, o comportamento também da mensagem. Você já conhece esses ícones aqui do Windows, né? Eu prefiro parar porque ele simplesmente vai mesmo parar a operação, não vai deixar você prosseguir, a não ser que você corrija o erro, né? Então aqui a gente pode colocar, aqui sim, a gente pode colocar uma mensagem do tipo vendedor inválido, porque essa mensagem só vai aparecer se houver um erro, né? Se houver, por exemplo, um dado digitado aqui que não corresponda a nenhum dos dados presentes na lista de validação, né? Então, selecione um vendedor da lista, certo? Só para a gente deixar uma mensagenzinha personalizada e vamos dar OK aqui. Perceba que agora toda vez que você passear aqui e clicar em qualquer uma das células, o Excel vai mostrar essa mensagenzinha. Ela é um pouco incômoda, tá? Eu particularmente não gosto, mas se você precisar usar, então tudo bem, é assim que faz, tá? E aí se você, por exemplo, for digitar aqui um dado que não está contido na sua validação de dados, o Excel vai mostrar para você essa mensagenzinha aqui, exatamente como você definiu, tá? O título aqui e, no caso, a descrição também. E o Excel não vai deixar você prosseguir a não ser que você digite um dado correto. Bem, é isso então. É claro que existem diversas outras formas de se criar listas suspensas no Excel, utilizando inclusive fórmulas e outros tipos de validação dentro da própria lista, né? Uma lista de lista, por exemplo, mas não é o tema desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é apenas para te mostrar como criar a lista de 3 maneiras diferentes nessa lista suspensa, e aí você decide aquilo que fica melhor adequado para você. Espero que você tenha entendido, então. Essa planilha está disponível para download lá no blog do Excel Descomplicado, é só acessar o link aí na descrição. Caso tenha algum comentário a fazer, certo? Alguma coisa a acrescentar, fique à vontade também na área de comentários do vídeo, e eu te vejo então numa próxima. Valeu, até mais!